Oi, Luana Trindade, aqui da Flá TV. Tite, primeiro, parabenizar pela vitória. E queria que você falasse um pouquinho sobre os números. 10 jogos que o Flamengo não sofre gol, né? 10 jogos. Também, melhor ataque, melhor defesa da competição, hoje com 23 finalizações. Avalia pra gente esses números também sobre a partida, Tite. Obrigada. Boa noite, é um grande jogo digno da grandeza de um Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Trabalhamos bem nas três alturas defensivas, né? Na alta, na média e na baixa, demos poucas chances ao adversário, tiveram poucas finalizações, acho que nenhuma no gol, né? Fomos efetivos nas opções que a gente teve de ataque, podia ter sido até um pouco mais, alguma outra situação mais clara, né? E mantivemos uma média que a gente vem tendo dentro da competição, de não tomar gol e fazer 2 ou mais gols, né? Então, estamos muito felizes por isso, devido à grandeza do adversário, mas com consciência que sábado continua essa semifinal. Os números não dá para avaliar agora, não tem jeito. A adrenalina, ela fica projetando uma semifinal que está ainda aberta. Tite, Kleber, boa noite. Raíza Simplício, da Gol Brasil aqui. A gente tem visto, e hoje de novo, né, o Flamengo com muito volume de jogo, criando muitas chances. O Kleber até destacou que o Flamengo faz pelo menos 1 a 2 gols por partida nessa competição. Mas a gente sente que dá para fazer mais. Como é que está isso? Você já falou algumas vezes sobre contundência, vocês conversam isso, trabalham com jogadores. Hoje, na minha opinião, o Flamengo poderia ter feito 4, 5 tranquilamente. E rapidinho, Tite, eu vi você ali bem chateado, reclamando com a arbitragem de um lance. O Arrascaeta também até chamou ali o VAR, um lance que seria pênalti para o Flamengo. Vocês já conseguiram ver esse lance? O que foi que aconteceu ali? Eu vi, tenho opinião, porém a direção que vai falar a respeito. E do outro lado tem Fábio no gol, né? Trabalhamos normalmente essa semana, tivemos 5 dias de trabalho, trabalhamos bastante finalizações e as outras valências, né, táticas e técnicas também. Vamos continuar trabalhando com os meias, com os atacantes, movimentações estratégicas e finalizações, né, de bola de fundo, de bola frontal. O trabalho é esse, e procurar cada vez mais. A gente sempre tem batido na questão da evolução da equipe, procurar evoluir jogo a jogo. Boas noites, por acá. Aquí. Quería consultarles por Eric Pulgar, viene haciendo buenos partidos. Hoy, cuando había pocos espacios, él manda el cruzamiento para el primer gol de Everton Cebolinha. Además, lo suma a una convocatoria reciente a la selección chilena. Si pudieran analizar el momento de Eric Pulgar, se lo agradecería. Buenas noches. O Eric vem fazendo grandes jogos, né? Teve um problema que ficou fora de 1 ou 2 partidas, um problema de não lembro se foi dengue, que foi, não estou lembrado agora. Voltou bem, como tinha terminado o ano passado bem, é um grande jogador, faz uma função, faz como primeiro, faz função como segundo, e hoje fez um grande jogo novamente. Sentiu um pouquinho, e a entrada do Igor, a gente está muito feliz, mais um bom jogo do Igor, que também faz bem essa função, né? Um menino que vem crescendo também, e a gente fica feliz pelos meninos também. Eric é um grande jogador. Grande jogador. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui, Sidão Marim, da Litoral News. Acho que, se a gente olhar para o futebol brasileiro hoje, nenhuma equipe tem um jogo coletivo tão qualificado como o Flamengo tem, né, sob o comando de vocês. Claro que do lado individual o time é muito forte, mas o coletivo da equipe sobressai dentro de campo. Lembro que na última coletiva você falou um pouco sobre a solidariedade, né, essa família que o Flamengo está formando. Queria que vocês analisassem um pouco esse jogo coletivo do Flamengo, a importância disso para essa sequência muito positiva. E, se me permite uma segunda pergunta, de que maneira trabalhar durante essa semana para manter os jogadores focados, mesmo sabendo que o Fluminense tem que fazer 3 gols de diferença para tirar o Flamengo da final? Obrigado. Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais
que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura, dentro do seu trabalho, se fazer merecedor, né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Às vezes o jogo do desempenho não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz. Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho ele está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Está respondido. E a outra parte da pergunta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, fomos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né? Tite, boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Parabéns pela vitória. E, Tite, um jogo que o Flamengo sofreu muito pouco, né? Eu só me recordo de uma chance do Fluminense, que foi um cruzamento, que o Diogo Barbosa bateu por cima, e um lance que origina lá na frente, numa pressão, o Flamengo lá na linha de fundo, que o Cebolinha acho que larga o Arias, e aí o Fluminense consegue sair naquela primeira linha e chegar na única chance, né? Só isso. Taticamente, o time parece estar quase perfeito, né? Eu queria saber se você considera que, taticamente, esse time já tem a sua cara, já está taticamente do jeito que você gosta. E, se me permite uma segunda pergunta, o Léo Ortiz foi apresentado ontem, contratação recente, queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre esse jogador. E que dor de cabeça, né? Uma defesa que não sofre gol, como é que fica para chegar um jogador? Obrigado. A gente, como eu falei na resposta anterior, a gente, no processo defensivo, faz a marcação nas 3 alturas, né? Estuda muito o adversário, procurou marcar bem nesse primeiro momento da bola de saída, da iniciação do Fluminense, com uma pressão alta, forte, com todas as formas que eles têm de saída. Depois, na média, também bem organizado. E na baixa, a gente já vem trabalhando, né? Conforme adversário, a gente muda um pouquinho a estratégia, algum detalhe ou outro, estudamos muito os adversários para isso. Então, essa consistência, a gente fala, não é a melhor defesa, né? A questão não é o zagueiro ou o lateral, a questão é o time que se defende, a forma que se defende. E essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante, mas também buscar o gol na hora que tem essa posse. Roubar essa bola lá na frente significa ter a posse para também levar perigo ao adversário, às vezes até no setor mais perto do gol. E a gente fez bem, né? Tiveram essa escapada, e que é normal pela grandeza do adversário, né? Mas a gente tem evoluído e vamos continuar trabalhando e evoluindo. Ele fala em consistência defensiva, o Matheus fala em fazer gol. Equilíbrio. Tem que ter os dois. O Flamengo projeta, eu vou falar talvez pela direção, pelo Bruno, pelo Luiz Carlos, pelo Marcos, presidente. Ele projeta uma equipe a médio e longo prazo, independentemente do técnico. Então, ele tem 2 atletas que estão jogando muito e selecionáveis. Ele tem um extraordinário jogador, que é o Davi, com toda a experiência. Ele tem um garoto surgindo e procurando seu espaço, que é o Bahia. Então, tu tem que ter nessa estrutura, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Pablo, de ter um jogador desse nível em função de reposição. E o Léo se encaixa tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa, para manter uma longevidade, digamos assim, colocar em diversas idades, diversos níveis, diversas experiências, esses atletas todos. O Bruno fez assim, então ele... Concordo. Pode? Professor Tite, Kleber, parabéns pela vitória. Queria tocar em 2 assuntos aqui. Quando a gente pega o tempo de posse de bola, a gente encontra uma igualdade, 51-49, é uma igualdade. O Flamengo finalizou 23 vezes e o Fluminense apenas 8. Porém, o Fluminense fez 10 faltas e o Flamengo 20, mas só sofreu um cartão amarelo, que foi um cartão para o De La Cruz.
Eu queria tocar nesse assunto com os senhores, para que vocês comentassem se, dentro daquele processo que o senhor tanto falou desde o início de equilíbrio, saber jogar o jogo e a inteligência dentro do campo também é saber parar o jogo no momento crucial, ao invés de fazer faltas duras para, em alguns determinados momentos, se recompor, porque tem um outro grande time do outro lado. E também queria que vocês comentassem sobre o processo de evolução do Igor Jesus. Obrigado e parabéns. Vou começar pelo Igor, né? Assim como a gente citou o Bahia, assim como tem o Vitor, que já estava no grupo quando chegou, o retorno do Matheus, o Flamengo tem, por tradição, né, revelar jogadores. Então, a gente traz, o menino fez uma cirurgia no final do ano passado, se eu não me engano, recuperou, né, trabalhou com a gente na pré-temporada ainda em recuperação, voltou, e nas condições, é importante também esses grandes atletas que o Flamengo traz para dar essa confiança, né, para ensinar algumas coisas, né. O Sampaio, que foi um grande volante, tem um cuidado com os jogadores na função. Então, o Igor é um menino que vem crescendo, tem muito ainda para evoluir, mas é uma grata surpresa. Hoje entrou e fez um bom jogo novamente. A questão das faltas não é um número que nos nossos jogos aparece muito. Eu acho que na maioria dos jogos a gente faz menos falta que o adversário. E hoje, minha opinião, das 20 faltas que aconteceram, se fosse um jogo de Libertadores, eu acho que a gente faria umas 10. Então, por isso, até, de repente, tem aumentado o nosso número de faltas, né? Bruno Spindel vai falar aqui ao microfone, Michel, porque ele está explicando aqui em relação à questão da arbitragem. Está subindo aqui para falar com a imprensa aqui no microfone. Aproveitar e falar rapidinho da arbitragem.